Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre gigantes na Bíblia, especificamente sobre Gênesis capítulo 6 e a questão dos Néfilins. Você não sabe do que eu tô falando? Eu vou lhe explicar. Em Gênesis 6, nós temos o famoso relato de filhos de Deus e filhas do homem coabitando fisicamente. A gente falou sobre esse texto na semana passada, onde a gente falou sobre as posições acerca desse assunto, se os filhos de Deus ali eram anjos ou seres humanos. Mas uma questão acerca desse texto ficou ainda no ar e a gente não tratou naquele vídeo, porque o assunto merecia um vídeo por si só. O verso 4 de Gênesis 6 diz exatamente o seguinte: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Ou seja, o texto diz, ou pelo menos é a interpretação que as pessoas costumeiramente têm, que o fruto desta coabitação sexual entre filhos de Deus e filhas dos homens são esses gigantes. Gigantes, aqui literalmente no hebraico, é Nephilim, que segundo várias pessoas são criaturas híbridas entre esses filhos de Deus, talvez figuras angelicais, anjos caídos, demônios, e as figuras humanas, filhas dos homens. A tradução de Nephilim aqui nas Bíblias geralmente é gigantes. Alguns chegam a usar isso como argumento a mais para dizer que filhos de Deus, ali em Gênesis 6, são necessariamente anjos. Mas esse é o fato, é isso mesmo, há gigantes aqui em Gênesis 6? É isso que a gente vai falar hoje, de olho no texto. Vou até tomar aqui meu cafezinho para dar uma segurada. Então vamos começar. Qual é a grande dificuldade aqui em Gênesis 6 quando a gente fala acerca da tradução de Nephilim no hebraico? O principal motivo que a gente tem dificuldades com essa passagem é por causa do próprio significado de Nephilim. A discussão se gigante é ou não a melhor tradução passa pelo fato muito problemático de que essa palavra só é usada 2 vezes em todo o Antigo Testamento, aqui em Gênesis 6 e em Números capítulo 13, verso 33. Kenneth Mathews, seguindo aí o caminho da maioria dos comentaristas, vai argumentar que a etimologia de Nephilim é muito incerta. Lembra que Nephilim é uma transliteração do hebraico, não é a tradução em si, e esse termo é usado para descrever um grupo ou uma classe de indivíduos, pessoas ou seres de forma geral. Esse termo, Nephilim, é comumente relacionado ao termo hebraico napal, que significa cair. Dessa forma, os Nephilim seriam os caídos. Isso sendo verdade, o que é uma mera suposição ainda, eles seriam caídos em que sentido? Isso representaria uma degeneração moral? O que parece estar de acordo com a descrição ali de Gênesis 6, porque foi a partir daí que a maldade começou a aumentar na Terra? Eles são caídos porque caíram em batalha, já que eles eram grandes heróis do passado? São caídos porque foram expulsos dos céus? Eu não sei. Em tese, ninguém sabe. Outra hipótese é que Nephilim estariam relacionados ao substantivo Nepel, que é traduzido em alguns lugares da Bíblia como um aborto espontâneo. Segundo alguns teólogos, isso poderia sugerir que esses Nephilim seriam esquisitos, feios, criaturas horrendas como abortos. Mas a busca por uma etimologia radicial de Nephilim geralmente não ajuda muito nesse processo de entender o significado da palavra. Alguns se esforçam por criar algum tipo de interrelação entre outros textos, como por exemplo no profeta Ezequiel, quando caído e guerreiro são usados juntos no texto, falando de exércitos que caíram em batalha, mas também uma associação etimológica muito frágil pra gente conseguir chegar a um significado claro da palavra Nephilim. Isso é tão sério que na famosa dissertação do Jacob Theodor Dudens, depois de analisar longamente a etimologia e os usos de Nephilim no Antigo Testamento, suas correlações religiosas e tudo mais, ele chega à seguinte conclusão: faltam evidências para o significado da palavra. Ou seja, se nós formos muito sinceros, a gente tem que assumir que a gente não sabe bem a que Nephilim se refere. É a afirmação mais segura que nós podemos fazer. Qualquer tentativa de conferir significado à palavra Nephilim é uma aproximação, é um chute e precisa ser feito com muita cautela. Qualquer conclusão teológica ou qualquer declaração acerca da realidade a partir dessa palavra precisa ser feito com cautela imensa. Nada muito revolucionário, nada muito fora do normal, nada muito alheio à revelação comum da Escritura pode sair de uma palavra tão obscura do Antigo Testamento. Infelizmente, as pessoas usam isso para argumentar com certeza que existiram seres gigantes, híbridos entre demônios e homens ou anjos e homens que habitaram sobre a Terra, justamente por causa dessa tradução gigantes. De onde vem geralmente essa certeza acerca do significado da palavra Nephilim? Vem geralmente de 3 lugares e um quarto lugar aí, mais ou menos.
que é mais um argumento de apoio. Primeiro, vem da tradução da Septuaginta. Em segundo lugar, pela correlação entre Nephlins e homens gigantes no livro de Números. Em terceiro lugar, pela existência de homens gigantes no Antigo Testamento. E em quarto lugar, mas não é um ponto tão fulcral, mas é um argumento aí que tenta se valer acumulativamente, é que essa interpretação seria reforçada por uma leitura de Gênesis 6 que vê anjos ali na passagem. Então vamos lidar com cada uma dessas 4 argumentações. Primeiro, a gente tem a questão da tradução da Septuaginta. A Septuaginta, se você não sabe, é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. A Septuaginta faz essa escolha de tradução. Ela escolhe traduzir Nephilim do hebraico para gigante ali no grego. Mas essa escolha de tradução da Septuaginta não é necessariamente uma escolha de tradução que nós vamos precisar seguir. Nós devemos lembrar que a Septuaginta não é inspirada. Ela é uma tradução e, como toda tradução humana, possui os seus erros, possui suas falhas e ela pode ser corrigida. A Septuaginta é um indicativo e ela é um ótimo indicativo antigo para a maioria dos nossos processos exegéticos. Ela lança luz, ela traz claridade acerca de alguns assuntos, mas lembre, a Septuaginta nunca deve ser definitiva em questões exegéticas. Qual é a questão em cima disso? Um bom número de comentaristas da Septuaginta, e eu confesso que dá um trabalho do cão encontrar livros de comentários sobre a Septuaginta, que é um material um pouco obscuro, dá o trabalho de encontrar. Boa parte deles concorda que o motivo da tradução de gigante ali em Gênesis 6 é a leitura de Números 13. A Septuaginta se baseou na interpretação do termo em Números 13 e aplicou isso em Gênesis 6. Ou seja, eles não traduziram com base em etimologia, até porque a etimologia era obscura até para eles, mas com base em uma associação da palavra com outros elementos de outro texto. Então, a gente precisa averiguar se essa correlação no outro texto faz sentido para poder aceitar essa tradução nesse texto. E essa correlação é justamente o segundo argumento. Muitos vão escolher traduzir Nephilim por gigante por causa da leitura que se faz de Números capítulo 13. Logo, o primeiro argumento é completamente baseado nesse, completamente derivado desse. Esse argumento precisa ser forte para o primeiro argumento valer de alguma coisa. Se esse argumento não vale, o primeiro também não vale, já que a Septuaginta escolheu fazer a tradução baseado nesse argumento. Em Números 13, 31 em diante, nós lemos o seguinte: porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, aqui Nephlins. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, os Nephlins. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Perceba, a palavra aqui, gigantes, Nephlins, está dentro de um contexto. Qual é o contexto em que isso é usado? De que o povo de Israel não poderia atacar aquele povo, porque aquele povo era mais forte do que o povo de Israel, aquela era uma terra que devoraria os seus moradores, todos que são vistos nela são de grande estatura. Então sabemos que os homens que ali moram eram homens grandes. Não necessariamente gigantes, não necessariamente sobre-humanos, mas sabemos que eles eram grandes, homens de grande estatura. Sabemos que aqueles homens eram descendentes de Anak, e que aqueles homens que estavam falando mal da terra e tentando convencer os outros a não participarem daquilo, se viam como gafanhotos diante daqueles outros homens. Eles se viam como gafanhotos e esses homens os viam como gafanhotos também. O que é que a gente encontra aí? Existem correlações muito claras entre o poderio daquele povo, a grande estatura daquele povo, mas não há necessariamente uma definição de Nephilim como sendo pessoas dotadas de um tipo especial de gigantismo, pessoas com altura sobre-humana, ou pessoas que são um intermediário entre homens e anjos, ou homens e demônios, ou criaturas híbridas, ou o que quer que seja. É por isso que o Kenneth Matthews vai dizer que definir o termo Nephilim com base em Números 13 pode ser profundamente enganoso, porque aqueles que descreveram o acontecimento estavam exagerando, eles se descreveram como gafanhotos, por exemplo, e certamente essa não é uma comparação muito exata. Sabemos que eles eram espiões infiéis, e a descrição ali é de que eles eram homens grandes. Se você já está disposto a pressupor que Nephilim é um gigante, você vai ler isso e vai dizer: tá vendo? Gigantes, é claro que são gigantes. Mas veja só, a pergunta não é se dá pra encaixar gigantes aqui. A pergunta é: existe uma inter-relação clara entre o termo Nephlins e seres híbridos meio homem, meio anjo, dotados de uma altura sobre-humana? Bem, isso não necessariamente sai do texto. Isso não necessariamente cria a definição da palavra Nephilim. O texto também não apresenta nenhuma tentativa de comparar aqueles homens com os Nephlins pré-diluvianos do livro de Gênesis. Considerando a evidência de Deuteronômio a este povo cananeu, nós poderíamos entender a alusão aos Nephlins aqui em Números 13 como figurativa, talvez com referência à violência dos antigos Nephlins do livro de Gênesis. Mas seja como você interpreta isso, não tem como você ler Números 13 e achar que isso significa claramente, ou que isso indica necessariamente, que Nephlins são
seres gigantes. Mas aí você pergunta, Iago, mas a Bíblia fala de gigantes no Antigo Testamento. E calma lá, esse é o nosso terceiro ponto, e eu não quero entrar diretamente na discussão sobre a altura das pessoas no Antigo Testamento. Na minha leitura, eu também entendo que no Antigo Testamento, nos tempos primitivos, existiam homens dotados de uma altura que não é comum à nossa visão hoje. Chamá-los de gigantes é um pouco estranho, porque parece transformá-los em seres mitológicos. Mas eu quero assumir, sim, existem relatos no Antigo Testamento de homens grandes, muito grandes, fora daquilo que seria natural à configuração humana de hoje. A questão é, esses homens eram esses Nephlins? Existe alguma correlação íntima entre Nephlins e gigantes ou esses homens grandes no Antigo Testamento? O único texto que alegam é esse de Números, mas a gente já mostrou como ele é problemático para argumentar isso. E outra, se os Nephlins são gigantes e eles aparecem no Antigo Testamento em um período pós-diluviano, como é que esses Nephlins não foram afogados pelo dilúvio, como Deus disse que faria ao destruir toda a humanidade e começá-la novamente a partir de Noé? Se os Nephlins eram pré-diluvianos, Gênesis 6 no comecinho, e os homens grandes de todo o Antigo Testamento eram Nephlins, o relato do dilúvio está com um problema, porque todos os Nephlins pré-diluvianos devem ter morrido no dilúvio, porque é isso que o relato diz. Se esses Nephlins são a linhagem especial de seres humanos híbridos, então eles não deveriam voltar a aparecer em nenhum outro momento do Antigo Testamento, mas eles aparecem. Então o argumento de que eles eram gigantes que nasceram dessa relação sexual entre anjos e mulheres tem um problema sério para resolver. É por isso que muito provavelmente Nephlins não fala de uma raça, de um grupo específico de ser humano híbrido especial, mas Nephlin é uma característica de um grupo específico de seres humanos. E por ser uma característica, pode estar presente tanto antes do dilúvio, como depois do dilúvio, sem que esses Nephlins precisem ter sobrevivido ao dilúvio. Que característica é essa, você pergunta? Eu vou dizer daqui a pouco, quando a gente terminar de falar sobre o quarto ponto da argumentação para dizer que Nephlins são gigantes. E é essa leitura de que os Nephlins são filhos dessa relação entre anjos e homens em Gênesis capítulo 6. Primeiro, a gente tem que lembrar de que essa não é a única interpretação viável do texto. A gente também mostrou no vídeo da semana passada que é completamente viável que filhos de Deus e filhas dos homens sejam referências à descendência de Sete e à descendência de Caim, duas descendências humanas entrando em relação aqui. Então dizer que eles precisam ser seres híbridos ou sobre-humanos gigantescos porque são fruto dessa relação não é a única leitura possível do texto. Pior, usar aqui a ideia de que por eles serem gigantes, então precisam ser anjos em Gênesis 6 é raciocínio circular. Porque interpretar os Nephlins como gigantes geralmente depende de interpretar filhos de Deus como anjos. Mas aí interpretar filhos de Deus como anjos também depende de interpretar Nephlins como gigantes. Então no fim das contas é uma escolha de interdependência de interpretação. E não é uma interpretação dando peso para outra. Raciocínio circular puro e simples. Agora, tem uma coisa ainda pior nesse argumento. O texto não diz necessariamente que os Nephlins eram filhos dessa união entre filhos de Deus e filhas dos homens. O que o verso 4 parece estar fazendo é localizar historicamente quando essa união aconteceu, e não dizer que os Nephlins eram filhos dessa união. O texto diz: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Vê só, o texto diz que naquele tempo, no tempo que aconteceu aquelas coisas, havia esses Nephlins na terra e haviam Nephlins depois disso, ou seja, aquilo aconteceu dentro desse período em que os Nephlins existiam, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Ou seja, esse período em que as filhas de Deus possuíram os filhos dos homens aconteceram enquanto Nephlins existiam antes e depois, as quais lhes deram filhos. As quais quem? As filhas dos homens deram filhos a quem? Aos filhos de Deus. Então, no tempo em que existia Nephlins na terra, aconteceu essa união entre filhos de Deus e filhas dos homens. Nephlins existiram antes e depois. Essa união entre filhos de Deus e filhas dos homens geraram outros filhos. Estes foram valentes homens de renome na antiguidade. Estes quem? Aqui no caso, os exegetas vão entrar em conflito se seriam os filhos dessa relação entre filhos de Deus e mulheres, ou aqui no caso, os Nephlins que existiam antes e depois dessa relação. Ou seja, as leituras possíveis aqui do texto de Hebreus apresentam duas possibilidades. Uma possibilidade é que no período dos Nephlins, no meio desse período, filhos de Deus e filhas dos homens coabitaram, geraram filhos, e esses filhos eram os valentes daquele tempo. Ou então, esses Nephlins eram os valentes daquele tempo, e não os filhos. Nos dois casos, os Nephlins não são filhos dessa relação entre filhos de Deus e filhas dos homens. Esses Nephlins não surgiram dessa união. Essa é uma leitura errada da passagem. É por isso que John Alton vai argumentar dizendo o seguinte: estou inclinado a tomar o versículo 4 como indicando que as ações dos filhos de Deus,
ocorreram durante a Era Heróica. Ou seja, ele interpreta que os Nephilim eram esses heróis do passado, uma era heróica, e que esse ato de coabitação dos filhos de Deus e as filhas dos homens aconteceu dentro dessa era heróica e que filhos nasceram daí. Veja, o texto deixa claro que já existiam Nephilim antes dessa união entre filhos de Deus e filhos dos homens. E as filhas dos homens coabitaram com os filhos de Deus no tempo em que esses Nephilim já existiam. Esses Nephilim muito possivelmente eram valentes, homens de renome, da antiguidade. O que o texto parece estar fazendo é dizendo que no período desses Nephilim, desses guerreiros, desses valentes, desses heróis do mundo antigo, aconteceu aquele fato histórico da união ou daquelas duas gerações ou dos seres divinos com as mulheres humanas. Não cria uma relação entre esses Nephilim e esse acontecimento. Pelo contrário, relaciona esse acontecimento com a existência dos Nephilim, com o período em que eles viveram. E veja, aqui eles são descritos como homens de renome. A palavra aqui é para seres humanos mesmo. Se homens de renome é uma referência aos Nephilim, então eles claramente são seres humanos e não seres híbridos ou o que quer que seja. Agora, se homens de renome for a referência aos filhos dessa união entre filhas dos homens e filhos de Deus, então o resultado dessa união também são seres humanos e não seres híbridos. O que indica que talvez filhos de Deus seja uma referência a outros seres humanos. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Traduzir Nephilim como gigantes causa mais problemas do que soluções para o texto. Não é uma tradução forte, não é uma tradução muito bem amparada, e uma leitura mais conservadora e segura da passagem nos aponta a ideia de que Nephilim eram muito possivelmente homens poderosos, valentes e heróis do passado, e não gigantes frutos de relação entre anjos e mulheres, dotados da natureza humana, mas de uma força sobrenatural e de um tamanho sobrenatural por causa dos anjos que foram seus pais. Isso significa que de jeito nenhum Nephilim significa gigante? Não é o que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que o peso do argumento não tende a apontar para esse lado, e é muito complicado, com base em uma única palavra que aparece 2 vezes no Antigo Testamento, nós basearmos toda uma interpretação acerca da natureza humana antiga. A gente tem que olhar para as coisas com mais calma. Textos muito debatidos de exegese problemática, com palavras de etimologia difícil e pouquíssimo usadas, não deveriam ser responsáveis por mudar demais a nossa compreensão acerca das coisas de Deus, do homem e da escritura. Mas isso é o que eu penso a respeito. O que é que você pensa a respeito? É uma passagem problemática, difícil, então há muito espaço para interpretações diferentes. Não deixe de continuar esse debate aí embaixo, pra gente continuar batendo esse papo maravilhoso acerca de textos difíceis no Antigo e no Novo Testamento. Deus abençoe todos vocês, se inscreve aqui no 2D de Teologia e até a próxima. Falou!